meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional semanal em Salmo com um friozinho delicioso. Eu gosto de frio, tenho problema com calor, mas do frio eu gosto. E estamos então nesse tempo de frio e vamos agora nos esquentar com a palavra do Senhor. Salmo 65 hoje. E agora, irmãos, chega de reclamação, chega de maldição, vamos para o louvor a Deus. A gente viu tantos salmos, mas tantos salmos aí em que Davi está sempre fugindo, Davi está sempre fazendo aquelas imprecações, né, contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Mas agora não. Chegamos num salmo de Davi em que ele dedica exclusivamente a esse salmo à adoração, ao reconhecimento dos feitos do Senhor sobre a vida de Israel. Vamos lá então ao Salmo 65, começando, como sempre, pelo nosso cabeçalho, onde nós já encontramos a informação de que esse salmo é um salmo, então, de Davi, e um salmo que também foi entregue para o músico Mor. Qual é o contexto desse salmo? Um contexto de alegria, é um contexto de felicidade, um contexto de reconhecimento aos feitos do Senhor, e ele começa então olhando para esse salmo, e já de imediato ele vai expressando então o seu reconhecimento pelos atributos de Deus, né? Quem é Deus, né? E ele vai mostrando isso. E a segunda parte desse salmo é muito interessante porque ele descreve, né? Ele faz ali quase um relatório de como que o Senhor age, dando o resultado de uma colheita, como que o Senhor mantém toda a terra, como que o Senhor sustenta toda a terra, como que Deus tem agido, né, para com a humanidade, dentro da sua bondade, dentro da sua graça. Então vamos lá. Proponho aqui para vocês uma divisão em apenas duas partes. A primeira parte do versículo 1 ao versículo 5, dizendo então quem é o Senhor. Quem é o verdadeiro Deus de toda a terra, de todo o universo, de toda a criação. E a segunda parte, versículo 6 ao versículo 13, mostra então a bondade de Deus, e Davi vai olhando essa bondade, ela desde o início da manhã até o final da tarde, desde o começo de uma estação até o final da estação, desde o começo no plantio até a colheita. Ou seja, Deus está em todos os momentos da nossa vida agraciando, não somente aqueles que temem a Ele, que o reconhecem como Deus, mas Deus agracia toda a humanidade, lhes dando sustento e preservando nesse mundo caído, nesse mundo que tem sofrido com o pecado. Vamos lá para a primeira parte. Eu vou fazendo a leitura do versículo ou dos versículos e vou logo imediatamente fazendo as observações. Então, a primeira parte, quem é o verdadeiro Deus? Né? Versículo 1 ao versículo 5, mas eu faço a leitura apenas dos dois primeiros versículos. Salmo e cântico de Davi para o músico Mor. A ti, ó Deus, espero louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Versículo 1 e versículo 2 vai nos mostrando, né? Davi vai dizendo a Deus nessa oração, nesse salmo, nessa música, nesse poema. Deus, o nosso Deus, quem é? O nosso Deus é aquele que nós pedimos pelo nosso sustento. O nosso Deus é aquele que nós nos dirigimos a Ele nos momentos de aflição, nos momentos de perigo, como Davi fez por várias vezes. Muitos salmos nós vimos Davi falando sobre isso. E alguns, quando chegam ao Senhor diante dessa situação, eles dizem então: ó Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu farei tal coisa. Se o Senhor me der tal oportunidade, eu farei ou deixarei de fazer alguma coisa. E isso é um voto, isso é um compromisso assumido diante de Deus. E também o povo de Israel fazia da mesma forma, né? Então eles precisavam plantar, precisavam da colheita, eles faziam os seus votos, né? E esses votos, então, diz aqui Davi no versículo 1 e no versículo 2 que Israel estava ansioso para cumprir esses votos ao Senhor, né? Na casa do Senhor, em Jerusalém, em Sião. E esse voto, esse compromisso deveria sim ser cumprido. E todos cumpririam, todos então, toda a carne, todos iriam a Jerusalém cumprir os seus votos. Vamos fazer a leitura do versículo 3.
Prevalecem as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Como eu falei, esse salmo é um salmo de alegria, vendo muita coisa boa que Deus nos faz. Então, ainda que tenha os olhos, nós não podemos perder isso de vista, de que os pecados ainda se encontram em nossa vida e muitas vezes eles se prevalecem, né? Eles vencem as batalhas a princípio, né? A guerra já foi vencida por Deus. Ou seja, existem os pecados, eles se prevalecem contra mim, mas Deus me limpa, me purifica. E é isso que Davi enxerga aqui no versículo 3, e é isso que acontece conosco. Versículo 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. No versículo 4, Deus, então, é visto por Davi como aquele, e é assim realmente, né? Deus é aquele que escolhe, né, Davi para ser o seu servo. E é Deus quem te escolheu para ser servo dele também. Foi Deus que abriu os nossos olhos, porque ele nos escolheu agraciar-nos, né? Então, foi ele que fez com que você chegasse até ele, foi Deus quem atraiu você até ele, abriu seus olhos para enxergá-lo. É Deus quem o chama para habitar na casa dele, e é Deus também quem vai te alegrar na sua casa, na casa de Deus. Deus vai alegrá-lo na casa dele, na casa do Senhor. Versículo 5. Com coisas tremendas em justiça nos responderás, ó Deus, da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Deus é a esperança de todos. Quando se fala então do sustento da vida, da cura de uma doença, Deus é a esperança, a última esperança, a maior esperança de todos. Mas você que conhece a Deus verdadeiramente, você que conhece o Senhor Jesus Cristo, já se rendeu aos pés dele, você conhece muito bem e tem a verdadeira esperança, a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus verdadeiro que merece todo louvor, toda honra e toda glória. Segunda parte, como Deus comanda e sustenta toda a natureza. Veja o versículo 6. O que pela sua força consolida os montes, cingido de fortaleza. Então, quem mantém os montes em pé e firme é Deus, pelo seu poder. Caso não fosse, os montes se transformariam em uma montoeira, na verdade, de pó, e não montes consolidados e firmes. Versículo 7. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Então, quem contém os mares para que eles não transbordem é Deus. Ele, pelo seu poder, contém os mares. E também é Deus quem contém os povos, o tumulto, a multidão, o alvoroço desses povos. Caso contrário, o mundo já teria se destruído por guerras. Mas é Deus quem contém, é Deus que mantém. É isso que a palavra nos diz, é isso que Davi nos ensina. Versículo 8. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. É Deus quem garante o sol pela manhã a cada um de nós e também garante a noite para o nosso descanso. Versículo 9. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo quando assim a tens preparado. Então, quando a gente olha para o versículo 9, a gente vê Davi começando a descrever como que se dá, então, a plantação até a sua colheita. É o Senhor quem garante o sustento de todos nós. Todo sustento, todo alimento, de alguma forma, vem da terra. Seja ele um alimento de animal, ou seja um alimento de cereal, de trigo, de planta, né? Então todo alimento vem da terra, e quem torna a terra propícia para isso é Deus quem a refresca, ou seja, rega essa terra, é Deus quem torna essa terra fértil, é Deus quem dá vigor a essa terra, é Ele que prepara, e o trigo ao final vem porque Deus foi que planejou e preparou isso. Versículo 10. Enches de água os seus sulcos, tu lhe aplanas as leivas, tu a amoleces com a muita chuva,
abençoas as suas novidades. Quando a gente olha para o versículo 10, a gente vê Davi descrevendo, então, continua descrevendo exatamente como se dá a plantação, ou seja, aqueles sulcos são feitos na terra e o Senhor enche esses sulcos, então, com água. E aplana essa terra, ou seja, cobre ali novamente a terra, né? E o que resta ali do lado depois, Deus manda chuva, amolece essa terra depois da chuva e ao final abençoa, fazendo com que os brotos nasçam. Versículo lindo, esse versículo número 10 do Salmo 65, versículo 11. Coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. A gordura na Bíblia é um sinal de delícia, da parte mais gostosa da carne, aquilo que dá sabor, aquilo que dá cheiro à carne. E quando se fala então de gordura, são as delícias, as coisas boas, né, que vêm daquela obra. Então Deus produz, né, através da terra, e ao final, no final do ano, no final daquela safra, Deus coroa, fecha, encerra com chave de ouro, né, distribuindo pelo seu caminho as delícias da vida. Deus diz no versículo 12, né, de uma forma maravilhosa, ele produz, seja sobre pastos do deserto ou sobre os montes, e reveste então ambos de alegria. Reveste de alegria, ou seja, dando vegetação a eles. Veja o versículo 12. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros os cingem de alegria. E já faço a leitura do 13. Os campos se vestem de rebanho e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Versículo 13 encerra então dizendo que Deus veste os campos. E veste do que? Veste de rebanhos. E cobre os vales do que? De trigo. Tanto os campos quanto os vales cantam ao Senhor. São a expressão da natureza adorando a Deus. Belo salmo, lindo salmo, fabuloso. E isso faz com que a gente então olhe ao nosso redor e possamos pensar se estamos vendo de forma correta aquilo que está à nossa volta. A beleza do Senhor em nossa vida. Tantas coisas o Senhor nos garante todos os dias, que por ser a sua fidelidade, cumprindo todos os dias, muitas vezes a gente trata como algo comum, quando não é comum. Não é comum, é bênção de Deus. O nosso Deus é um Deus confiável, e por isso que nós temos o dia e a noite todos os dias, né? Sempre haverá um novo dia para aquele que teme ao Senhor. E a cada dia ao lado do Senhor é garantia de alegria, independente das circunstâncias. Mas nós precisamos ver corretamente e olhar da forma como deve ser vista as coisas à nossa volta. Você precisa olhar e ser grato ao Senhor e se alegrar pela sua vida, pela sua saúde, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelos seus netos. A alegria do sorriso ao ver o sorriso de uma criança, o carinho daquele que te ama, a palavra amiga que está ao teu lado, o conselho amoroso, o alimento que você recebe todos os dias, a beleza da natureza, a oportunidade que surge para você ajudar alguém, a certeza da salvação e da eternidade, a segurança e o entendimento da palavra viva do Senhor. Olhe corretamente à sua volta, se alegre, regozije, o Senhor é muito bom. Deus te abençoe e te proteja. Até quinta-feira.